Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre rádio com o professor Dr. Ciro Pedrosa. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é doutor em Ciência da Linguagem pela Federal do Rio Grande do Norte, é radialista e publicitário. Atualmente, Ciro Pedrosa se prepara para um pós-doutorado na ECA-USP e apresenta o programa matinal Na Hora do Café, que acontece de segunda a sexta-feira na Rádio Mais FM 95, na cidade de Natal, onde ele nasceu. Nessa conversa, Ciro Pedrosa nos oferece várias reflexões sobre o meio radiofônico. Vamos conhecer melhor esse professor natalense direto de Natal, Rio Grande do Norte. E vamos saber também como é que o rádio surgiu na vida dele. Pedro, eu acho que comecei a ouvir rádio na barriga da minha mãe, porque o meu pai trabalhava numa rádio, na Rádio Poti, e na minha casa sempre tinha um rádio ligado. Eu vivi a minha infância num bairro popular aqui de Natal chamado Rocas. As casas eram muito próximas, assim, quase contíguas, né? Como acontece em São Paulo, às vezes, de uma parede dividir duas casas. E era comum a gente ouvir o rádio que tocava na casa do vizinho. Então, na minha casa sempre tinha rádio, né? Pela manhã tinha os programas populares, tinha na volta da escola, eu sempre ouvia um programa policial andando na rua. Quando eu estava no comecinho da tarde, sempre tinha a novela, né? Que eu lembro que era a hora que uma tia minha engomava e eu sempre associava o engomar, né, roupa com o som da novela, né, com aqueles dramas. O futebol, porque meu pai trabalhava no futebol, ele era plantão esportivo, e à noite, Pedro, era comum, eu lembro como hoje, que eu acordava muitas vezes à noite, no meio da noite, era meu pai ouvindo rádio. Então ele era amigo, entre aspas, de Adelson Alves, de Moisés Azevedo, Adelson Alves da Globo, Moisés Azevedo da Sociedade da Bahia, Afanásio Jazade, né, de São Paulo. Bom, esse povo todo, e ele dizia, puxa, aquele cara de São Paulo tem uma coragem que ele imprensa os presos na cadeia, os bandidos. Depois eu descobri que tinha um produtor, né? Ele fazia no estúdio. Tinha Moisés Azevedo da Rádio Sociedade e tinha o grande Adelson, que era o cara, era o cara. E depois eu tinha na minha casa um rádio Transglobe. Meu pai tinha um Transglobe, depois até eu hoje tenho um Transglobe que comprei em São Paulo, quando morei aí, e trouxe para Natal, onde eu vivo hoje. E aqui em Natal eu usava o Transglobe lá que ele tinha, o antigo, para ouvir as rádios de fora. Então era uma diversão estar ouvindo rádios de fora. E a vida acadêmica? Como é que ela surgiu na vida do professor Ciro Pedrosa? E essa minha carreira, né, começou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois eu acabei o curso, sou de 82, 88, eu terminei o curso passei muito tempo alimentando um sonho. O meu sonho, Pedro, era estudar com os professores que escreveram os primeiros livros brasileiros de rádio, de televisão, de jornalismo, já na década de 80, né, que eram os professores da ECA-USP. E eu dizia, quando eu crescer, eu vou estudar nessa ECA-USP, eu vou conhecer todos esses professores. Em 2000, tive o privilégio, então, já de dizer, chegou a hora. Fui aprovado em 99, prestei exame, fui fazer mestrado a partir de 2000 em São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes, sob a orientação do professor Luiz Fernando Santoro. E aí tive o privilégio de conviver diariamente com a professora Gisele Svetlana, né, que era uma pensadora do rádio, sempre teve um papel importantíssimo na formação de muita gente. E aí eu tive o privilégio de conviver com alguém que eu tinha lido no livro dela e está ali tendo lições diárias, não só ela, como o próprio Santoro, como o Laurindo Leal, como o Coelho Sobrinho, como todos os professores que nos livros, Zé Marques de Mello, nos livros em que estudei. E aí começa uma nova fase, que nasceu aqui e aqui em Natal, ainda na década de 90, que é a fase do professor de rádio. Eu passo aqui a dar aulas de rádio, na aula inicialmente no curso de publicidade, de produção publicitária em rádio, depois vou para o rádio jornalismo, e nessa transferência que fiz para São Paulo, continuei atuando na academia
dando aulas de rádio, dando aulas de TV, porque me especializei em TV, e sempre trabalhando com a linguagem do jornalismo e da publicidade no campo da eletrônica. Eu venho de uma cidade pequena, que é Natal, um mercado pequeno, então aqui a gente, e desde pequeno sempre estudei, sempre tive isso claro, que eu preciso aprender tudo, porque a oportunidade é que nos escolhe, não somos nós que escolhemos a oportunidade. Então nós precisamos sempre estar preparados para quando a oportunidade se apresente, a gente se abraçar com ela e seguir pulando daí, seguir em frente na vida. Então acho que a gente precisa estudar o tempo inteiro, se preparar o tempo inteiro para quando a oportunidade chegar, que a gente não sabe quando ela vai chegar. Foi assim que balizei minha vida, foi assim que forjei minha carreira. Já estou aqui com mais de 40 anos de atividade na comunicação, boa parte dela dedicada ao rádio. E agora o professor Ciro Pedrosa fala sobre a relação entre teoria e prática no meio radiofônico. Para mim, Pedro, é essencial o equilíbrio. A gente precisa sempre, enquanto profissional, ter um pé na academia, ter um pé na realidade e ter os ouvidos voltados, olhos e ouvidos voltados para o mundo, né? Eu sou muito includente, sabe, Pedro? Eu acho que a gente não pode excluir, né? Um não nega o outro. A teoria é forjada a partir da prática e a prática se sustenta a partir da teoria. Ela se retroalimenta. Tanto que quando eu volto, eu vivi em São Paulo de 2000 a 2009, sempre trabalhando e tentando, curioso, quando eu trabalhei em São Paulo, quando eu vivi em São Paulo, eu não trabalhei com rádio, porque eu tinha uma outra atividade, mas na área de comunicação empresarial, nessa área de comunicação institucional. E o interessante disso, Pedro, é que sempre me atraíram, sempre me interessaram notícias e informações sobre práticas novas, o que é que emissoras estão fazendo, o que é que profissionais estão criando de formato. Isso me chamou muito a atenção sempre. Tanto que a minha tese de doutorado, quando eu voltei para morar em Natal em 2009, eu fiz o doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estudei o rádio universitário, a rádio universitária, né? Porque esse também é um tema que me atrai. Eu que venho do mercado e sempre achei que o mercado não podia se limitar às relações de negócio, não precisaria se limitar àquela coisa mercantilista que precisava ir além, né? Cumprir esse mistério do rádio de ser prestador de serviço, de ser um veículo de utilidade pública, de ser o livro dos que não sabem ler, né? A escola dos que não sabem ler, de ser o conforto dos enfermos, dos aflitos, né? De ser aquele meio que orienta as pessoas que estão perdidas. Então, eu sempre achei que o rádio tem essa função social, que o radialista tem essa responsabilidade social. Então, quando eu fui estudar rádio universitária, o fiz também como pesquisador, que não escolhe o tema, mas é escolhido por ele, porque fui colocar sobre a rádio universitária o olhar de alguém que é do mercado, alguém que é da prática, alguém que vê, né, o rádio não apenas com os olhos da paixão, mas também com o olhar crítico, com a visão crítica, com o conhecimento da técnica, conhecimento da história. E se você me perguntar quem são os teóricos importantes que eu recomendo para quem faz rádio, primeiro a gente precisa entender o que é esse meio rádio. Então tem muita gente que já se dedica a esse tipo de coisa. Eu queria entender o que era esse rádio. Eu não queria ficar só entendendo o que era a história, né? Até porque a história acabou de ser revista com um trabalho importante que foi coordenado por você. Porque, na verdade, você sabe disso, esse trabalho de recuperação histórica não é um ato isolado de alguém, né? É a reunião das lições e dos registros de outras tantas pessoas, como fez o professor Luiz Maranhão inicialmente, e você resgata essa pesquisa importante que ele faz, né? Como aquele encontro de história da mídia aqui que a gente cravou, né? E eu fico feliz de ter participado desse momento ao lado do professor Ferrareto e de outros colegas, né? De entender que o rádio continua vivo, dinâmico, e os pesquisadores estão cada dia mais aprofundando esse conhecimento. Hoje,
né, eu poderia dizer, sem medo de errar, que nunca se escreveu tanto sobre rádio no Brasil quanto agora. Até porque descubro que em países como a Espanha ou como a Argentina, né, a Espanha que tem, por exemplo, rádio universitário muito mais novo, há muito menos tempo do que a gente, eles têm muito mais livros, muito mais textos sobre isso. Entendo, Pedro, que talvez porque a academia nunca se abriu muito para o rádio sempre foi o filho pobre, não tinha muito glamour, as atenções dos pesquisadores eram mais voltadas para o jornalismo em si, para a teoria da comunicação, para a televisão, mas graças ao trabalho importante desse grupo, do qual você também faz parte, que é o grupo de mídia, de rádio e mídia sonora da Intercondo, criada pelo bravo José Marques de Mello, muitos pesquisadores, jovens estudantes têm se interessado pelo meio rádio e têm descoberto que sim, é possível fazer um rádio diferente desse que a gente está acostumado a ouvir. Há uma lista enorme de pessoas que para mim são importantes na hora que você vai estudar rádio. A professora Gisele Svetlana é uma referência, o professor Luiz Arthur Ferrareto é uma outra referência. Há autores importantes de fora do país. Hoje tem gente pensando nesse novo rádio que surge aí, como o professor Marcelo Kisniewski, o grupo lá da UFRJ. Há outros autores que pensam jornalismo no Brasil, jornalismo de rádio no Brasil e fora do Brasil, que são importantes. E há clássicos que a gente não pode deixar de ler, como, por exemplo, o clássico do professor Kaplun, né, que editou um livro importante, um livro técnico, né, para a formação de comunicadores populares, o próprio Jesus Barbeiro, e livros importantes que trabalham a técnica, que trabalham a teoria, que trabalham a ética. E esse é o grande desafio, Pedro, forjar-se profissional com base na prática, espelhado, amparado pela teoria. Quer dizer, quando eu uso a teoria para a prática, eu melhoro minha prática. Quando eu uso a prática para a minha teoria, para a minha reflexão, eu melhoro a teoria. Então, acho que o grande desafio que a gente tem, Pedro, é fazer rádio, né, não se limitando apenas ao exercício da prática, o exercício prático. É preciso fazer a reflexão, é preciso fazer a anotação, é preciso registrar essa prática, para que outros venham e não repitam o que já foi feito de errado e que também não queiram vender aquela sensação de que estão descobrindo e vivendo o novo. Alguém já fez, alguém já experimentou. Ciro Pedrosa, que aula, muito obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu programa agora, e é um programa que já tem um tempo realizando, quero que você fale dele aí na 95, e também o que a pandemia mudou para você, o que ela fez alterar o seu programa, a produção que você tem realizado aí diariamente, e como é que assim, são 3 perguntas em uma, quero que você fale do seu programa, da pandemia, e como é que é acordar cedinho, como é que você administra esse tempo para acordar, porque o seu programa começa cedo. Pedro, eu vou te dizer algumas coisas importantes que vim aguardando. Eu sempre alimentei a ideia, e para mim é muito claro isso, eu trabalho fazendo consultoria para emissoras de rádio. Tem umas emissoras da Paraíba que são referência lá, a 95 FM de Cuité, de Sumé, na Paraíba, a 89 de Cuité, de um grupo que eu trabalho com esse povo há muito tempo. Lá é meu laboratório, onde eu experimento minhas técnicas. A primeira coisa, Pedro, que é importante, é que eu sempre entendi que o rádio é o meio de comunicação que sempre permitiu que você trabalhasse com baixo custo. Para emissoras médias e pequenas do interior, de fora dos grandes centros, onde é mais difícil você conseguir anúncios porque você não tem indústria, é ainda mais desafiador, porque você só tem lojas, só tem varejo, tem poucos anunciantes e verbas pequenas. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que cuidar na outra ponta, você tem que fazer o controle de custos. Então, eu sempre defendi que é necessário a gente desenhar um modelo, e acabei desenhando esse modelo e testando, e ele mostrou-se eficaz e eficiente, que você precisa fazer rádio de baixo custo. Né? Você precisa otimizar o uso das ferramentas tecnológicas que você tem para fazer um rádio inovador, com menos gente, com menos gente mais inteligente, mais dedicada, que pense e aprenda e estuda o rádio, que sejam radialistas na prática e na teoria. De fato, né? Radialistas de fato. Então, dentro desse modelo, que eu já venho
quebrando minha cabeça há muito tempo, eu tenho aplicado isso para fazer todos os produtos do rádio com os quais eu lido. Agora eu tenho trabalhado numa experiência que eu tenho chamado de rádio autoral, em que eu literalmente escrevo, produzo, faço as coisas todas, e aí digo que não é por boniteza, né? É por necessidade, porque você não pode também, diante dessa crise que existe aí de anunciantes, de anúncios, não dá para exagerar lá no cruz. Tem que ter um controle de custos muito apertado, muito forte. E esse é o desafio. Na Hora do Café, que é esse programa que eu apresento aqui, ele tem como referência, né, a boa escrita, né? O rádio precisa ser escrito para que a gente possa, a partir do escrito, fazer improvisos, né? Tem convidados, tem dois conceitos que para mim são basilares, sabe, Pedro? Um é de linguagem. Ele trabalha com aquilo que se define como o rádio quente, o hot radio. É um rádio de pressão, é um rádio rápido, a locução é rápida. Parece até um jogo de futebol, mistura jogo de futebol com programa de polícia. E a outra é de conteúdo. Nós trabalhamos com o conceito de que a notícia precisa mudar a vida do ouvinte para melhor. Então, evitamos a exploração, evitamos notícias policiais, evitamos coisas que possam não ajudar, possam desajudar o ouvinte a suportar esse dia a dia. Durante essa pandemia, esse formato, esse modelo de forma e de conteúdo, ele acabou, Pedro, a pandemia acabou provando que esse modelo é um modelo que dá certo. Porque na pandemia houve uma retração de anunciantes e a gente teve que reduzir os custos. Só que a gente já trabalhava com custo mais baixo, tivemos apenas que reduzir as margens. E uma outra coisa, apoiada na tecnologia. Esse programa passou a apoiar-se na tecnologia, no uso de e-mail, mas basicamente no uso de WhatsApp, que me permitiu, Pedro, não apenas conversar com convidados da cidade de Natal, mas também com convidados de todo mundo. Fizemos, por exemplo, uma série durante essa pandemia chamada Volta ao Mundo em Tempo de Covid-19, que nos permitiu falar com mais de 120 pessoas pelo mundo afora, aqui no Brasil, mas sobretudo fora do país, nos 4 cantos do mundo, por ligações de WhatsApp, que nos permitiram conversar com brasileiros, sobretudo gente do Rio Grande do Norte ou de outros estados do país, que nos passavam a contar histórias e narrar o seu dia a dia nesse tempo de pandemia. A grande lição que a pandemia nos deixa para os profissionais de rádio, entendo que é, primeiro, tudo que está se fazendo agora é irreversível, a gente não vai voltar ao rádio de antigamente. Segundo, a tecnologia embarcada, ela também vai nos acompanhar para sempre. O teletrabalho, eu faço o programa de casa. O teletrabalho também vai ser uma outra companhia para sempre. E o mais importante, quer dizer, com essa ferramenta da internet, a gente pode não apenas produzir informação, colher informação, mas também, por meio da internet, conversar como estamos conversando agora, eu em Natal e você em São Paulo. Conversar com qualidade de som, com tempo real, e a gente pode, com o rádio certamente é o meio de comunicação, foi o meio de comunicação que mais tirou proveito desse momento, porque ele trabalha com o imaginário, né? As TVs precisaram refazer todo o seu banco de imagens, porque as imagens que se tinha de arquivo, elas não tinham pessoas usando máscaras. O rádio não precisou fazer isso. O rádio já trabalha com a imagem mental. Então, quando ele se apresenta e usa os seus recursos, a gente vê as pessoas falando, como certamente você está me vendo falar aí, sem ver a minha imagem, né? Desafio futuro, esse quadro é irreversível. Teremos daqui para frente cada vez mais rádio autoral e precisaremos que as pessoas conheçam cada vez mais as características, os recursos, as possibilidades que o veículo nos oferece, Pedro. E nós encerramos aqui essa conversa com o professor doutor Ciro Pedrosa, que conversou com a gente direto de Natal, Rio Grande do Norte, e falou da paixão sobre a vida acadêmica e, sobretudo, a paixão pelo meio radiofônico.
Obrigado, Ciro Pedrosa. E o Rio Grande do Norte tem pessoas importantes que fizeram nome no rádio. Você que estuda, né, a memória do rádio da Era de Ouro, a querida Ademilde Fonseca, que foi uma cantora. Ademilde Fonseca, ontem fiquei 100 anos. 100 anos, apanhei de cavaquinho, fiquei ouvindo, eu adoro essa mulher. Exatamente, era aqui de São Gonçalo do Amarante, a cantora Núbia Lafayette, devolvi o cordão e a medalha de ouro. Era também daqui de Açu. E outros nomes importantes, né? Como Raimundo Olavo, né? Que foi um compositor importante, fez Normélia, Eu Ando Muito Louco de Saudade, é grande a nossa amizade, é tão triste o meu. E outros nomes que não são tão... Aguinaldo Raiol, né? Que veio de uma família que não nasceu em Natal, mas nasce para o rádio e para a música com suas irmãs aqui na Rádio Educadora de Natal, que marcou história. E que semana passada perdemos também outra estrela, a nossa estrela, que sempre fez sucesso aqui, uma cantora e atriz do rádio chamada Glorinha Oliveira. Tivemos também maestros importantes, como o maestro Cachimbinho, K com K, Chimbinho com X, que tem uma história importante foi da Orquestra Tabajara, escrevia arranjos. Para quem é chorão, quem toca e pesquisa choro e instrumentos de sopro, Cachimbinho fez uma obra importante, uma obra lapidar. Ele também é do Rio Grande do Norte. E há outros cantores importantes, outros artistas importantes, como o Trio Mossoró, né, que formado por Oséias Lopes e seus irmãos, que foi quem fez o diálogo do forró com a bossa nova, do forró com o iê, 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 né, numa época que o forró tradicional estava caindo. O Rio Grande do Norte é um estado presunçoso, né, de nome presunçoso, mas que tem por característica a humildade das suas pessoas. As pessoas daqui são hospitaleiras e também não são lá tão metidas, não são tão assim, tão cearenses, tão baianas e tão pernambucanas, né, quanto as outras. Nós somos, na verdade, um estado de espírito. Mas duas coisas eu queria deixar de mensagem, Pedro. Primeiro é uma frase que sempre usava em minhas aulas, que foi publicada por um anúncio, né, um anúncio dito que reproduzia uma frase de um sujeito que era o diretor do setor de análise, do setor de marcas e patentes nos Estados Unidos no começo do século passado, aliás, no final do século 1900. 1800, né? Antes de 1900. Tem uma frase dele que diz o seguinte: pronto, tudo que podia se pensar já foi inventado. Ninguém precisa mais, não há nada mais para se inventar. Coitado, de lá para cá, logo depois dele veio a Revolução Industrial, desmoralizando ele, a Revolução Tecnológica, tudo que a gente tem nesse último século e apressado, acelerado agora nesse novo século. Então sempre há o que inventar. Há sempre um novo rádio para a gente fazer. Agora, ninguém pode ser ingênuo de entender que para fazer esse novo rádio, eu vou partir do nada. Eu tenho que buscar a história lá. E é importante, Pedro, o trabalho que você faz nesse campo de resgate da história, para que a gente não fique aqui posando de inventador do novo, de inventor do novo, quando o novo já existiu. Quando é o velho travestido de novo. A gente precisa sim, né? Precisamos todos rejuvenescer, como diz o Rock de Belchior. E a segunda frase que eu acho importante, Pedro, é a necessidade que a gente precisa aprender a ler para ensinar os camaradas. Porque o conhecimento que a gente aprende sozinho e que não compartilha, ele não é um conhecimento, não é comum, não é comunicação que a gente faz. Todo conhecimento que a gente adquire, a gente precisa compartilhar com o outro. Então, na minha tese de doutorado, eu tenho uma anotação lá, na dissertação de mestrado que eu fiz na USP, aí eu tenho uma frase que para mim é importante, ela abre, é de uma música feita por Roberto Mendes e Jorge Portugal, chamada Macemba, e ela diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu sempre aprendi a ler para ensinar os meus camaradas, porque se os meus camaradas souberem ler o tanto quanto eu souber, duas coisas vão me obrigar a estudar mais, a aprender mais. E quanto mais eu compartilho, melhor fica dialogar com essa gente que sabe das coisas. E aí a gente vai vencer o grande mal da humanidade, que é a ignorância. Muito bem, Ciro Pedrosa, professor, radialista, filósofo e poeta também. Muito obrigado, Ciro. Gostaria de ficar mais tempo contigo. A gente vai renovar esse contato. Forte abraço para você. Abraço para essa terra maravilhosa. Que esteja tudo bem por aí. A gente vai superar essa fase de pandemia. Que
que isso se resolva o mais rápido possível. Saúde para você, para todo o pessoal da tua terra, Rio Grande do Norte, Natal. Você nascido aí, e eu queria muito agradecer a história que você trouxe para a gente, a inspiração que você trouxe para o nosso público, e especialmente para mim. Muito obrigado, saúde e forte abraço para você, viu? Pedro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e que bom voltar, mesmo que virtualmente, para os corredores dessa universidade que é tão importante para a minha história, essa escola que é tão importante para a minha vida, essa escola onde eu aprendi tanto, tanto, tanto. E sou grato por ter passado por aí, poder cravar no meu currículo que eu sou um uspiano da ECA. Feliz por isso, Pedro. Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado, Ciro.